E aí, pessoal do segundo ano, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula, né? Dessa vez vou trazer aí uma correção de uma atividade que eu deixei para vocês. Sem mais, vamos que vamos. Então, eu já falei desse esquema aqui para vocês na última aula, não é isso, pessoal? Então, esqueminha show de bola para responder as questões referentes a ciclo trigonométrico. Vamos lá então, que ele vai nos ajudar aqui nessa correção. Então, vamos lá. Começando a primeira questão, olha lá, seno de zero, aqui, ó, tá aqui esse carinha, o zero tá aqui, o seno dele, ó, como ele tá sobre o eixo x aqui, ó, o valor do seno de zero é zero. Se fosse o cosseno, tá, gente, seria 1, mas o seno de zero é zero. Anota essa informação aí, tá? Cosseno de 150, então, vamos lá, 150, qual quadrante que o cara tá? É aqui, o segundo. Ele quer o que? O seno, cosseno. O cosseno no segundo quadrante, ele é o que, ó? Negativo, então já sei que é menos. Pergunta que a gente faz. Quanto falta para 180? De 150 para 180 falta 30. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, só que é negativo. Lembra que a gente olhou o sinal primeiro? Não esquece do sinal, viu, cambada? 315, vamos achar o quadrante desse cara. 315, onde é que ele está? Quarto quadrante, o que ele quer? Tangente, no quarto quadrante a tangente é o sinal da tangente, ó, não esquece o sinal, viu? Menos, lembra? Número terminado em 5, eu olho na tabela do 45. Tangente vai ser quanto? Menos 1, tá lá, ó. Letra E, 240. Vamos lá, 240. Qual é o quadrante que esse cara tá? Terceiro quadrante. Terceiro quadrante, que ele quer descobrir? Seno de 240. O sinal do seno é negativo. 240, qual a pergunta que fazemos aqui? Quanto passou de 180? Passou 60. E o cara quer descobrir o que? Deixa eu olhar de novo lá. Seno. Seno de 240 é quanto? Raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Não esquece o sinal. Cosseno de 90, então vamos lá. Cosseno de 90. O 90 está aqui, ó. O cosseno dele é no eixo x, ó. Qual é o cosseno dele, ó? Zero. Se fosse o seno, seria 1, beleza? Vamos lá, pessoal, para a letra G, como tá aí, né? 2460. Então, o que a gente tem que fazer, ó lá? 2460 e divide por 360, que vai dar quanto? 6, que dá 2160, não é isso? E sobra o resto 300. Pronto. Pego o meu esquema mágico, 300. Lembra que ele quer o que? Tangente, beleza. Tangente, ó, tangente, o sinal o que? Negativo, porque 300 está no quarto quadrante. Qual a pergunta que a gente faz? Quanto falta para 360? Como é 300, falta 60. Qual é a tangente de 60? Raiz de 3. Só não pode esquecer o sinal. Então tá lá, ó, menos raiz de 3, não é isso? Então, letra H, ó lá, ó, terminou em 5, eu já sei, meu filho. É 45. Como é o seno? Raiz, ó lá, ó. Seno de 45 para lá na tabela, ó lá, ó, raiz de 2 sobre 2. Agora tem que me preocupar só com o sinal, se é positivo ou negativo. Então vamos lá. 945 dividido por 300, por 360 dá 2, que dá 720. 945 menos 720 é quanto? 225. Aí eu tenho que olhar qual quadrante desse cara para eu saber o sinal. 225, o quadrante vai ser o quê? Terceiro. No terceiro quadrante, o seno é negativo, ok? Vamos para a letra I. Vamos lá. Cosseno de menos 30. Então, como é negativo, ó, menos 30 é só pegar o 360 menos 30, que é quanto? 330. Nós já acabamos de fazer. 330 é aqui, quarto quadrante, certo? Pergunta. Quanto falta para 360? 30. O que o cara está querendo? Cosseno. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Lembrando que no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então tá lá, o cosseno, raiz de 3 sobre 2, certinho? Vamos lá, pessoal. Letra J, note aí, ó, seno de π. Lembrando que π é a mesma coisa que 180 graus. Então vamos lá. Ó, se π é 180 radianos a 180 graus, está aqui, ele está bem aqui, não é isso? Como ele quer o seno, observe, o seno aqui é quanto? Zero. Se fosse o cosseno, seria menos 1, ok? Cosseno de 7π sobre 6. Então, a gente primeiro vai fazer a transformação desse cara aí para graus, certinho? A gente vai pegar esse π e substituir ele por quanto? Ó, 180, porque a gente sabe que π radianos vale 180, ó lá. Simplifiquei o 180 com 6, ó. Sobrou 30, 30 vezes 7, 210. Vamos ver qual é o quadrante desse cara. 210, terceiro quadrante. O que a questão está querendo? Cosseno. No terceiro quadrante, o cosseno é o quê? Ó, negativo. Qual a pergunta que a gente faz? Quanto passou de 180? Passou quanto de 180? 30.
Como ele quer o cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2, só que negativo. Pessoal, nessa letra L tem dois caminhos. Ou eu transformo primeiro em graus e depois eu faço a divisão por 360, ou eu primeiro encontro aqui, né, a sua primeira determinação não negativa e depois faço a transformação para graus. É o que eu vou fazer, observe. Eu vou pegar 19 e dividir pelo dobro do denominador, que no caso 8. 19 dividido por 8 é 2. 2 vezes 8, 16, não é isso? 19 menos 16 vai dar quanto? 3π. Então, é 3π sobre quanto? 4. Aí, aqui agora que eu vou fazer a substituição. No lugar de π, eu substituí por quanto? Ó, 180. Então, dividido 180 por 4 dá 45. E 45 vezes 3 dá quanto? 135. E lembra mais uma vez, ó. Terminou em 5, tem a ver com quem? 45. Olha que coisa boa. Como ele quer tangente, então a tangente desse cara vai ser quanto? 1. Agora o sinal, tem que ver qual é o quadrante dele. 135, qual é o quadrante dele? Segundo, a tangente é o quê? Negativo. Então tá aí para vocês. Letra M, aqui é só fazer a substituição logo do π por 180. Olha lá. Substituir o π por 180, ó, simplifiquei 180 por 2, que dá 90, e 90 vezes 3 dá quanto? 270. Qual é o seno de 270? Lembrando que está aqui 270, ó. Qual o seno dele? Ó, isso aqui vale quanto? Que é o raio da circunferência? 1. Como está para baixo, menos 1. Então, seno de 270 é quanto? Menos 1. Vamos lá, gente. Continuando aí. Cosseno de 2π. Então, a gente sabe que π é 180. 2 vezes 180 é 360. Qual é o cosseno de 360? 360 está bem aqui, tá vendo? O cosseno dele é essa medida aqui do raio da circunferência, que é quanto? 1. Tá certo? Tangente de π sobre 2, transformando aí, ó, lembrando que π é 180, né? Isso, 180 é dividido por 2, 90. E nós já comentamos que a tangente de 90 não existe, não é isso? Próximo, tangente de π, que é, lembrando que π é 180 e a tangente de 180 é 0. Também comentamos lá na revisão, tá certo? Para finalizar a primeira questão, letra Q lá, ó, seno de menos π sobre 3. Então, o que foi que eu fiz ali primeiro? Quem é π? 180 dividido por 3, 60, é menos 60. Quem é menos 60? Lembra da revisão lá? Ó, quando é menos, ó, 360 menos 60, que é o quê? 300. Então, 300 o cara está aqui, não é isso? Então, olha só, o que a questão está querendo lá? Vamos botar seno. Então, já sei que o sinal dele vai ser o quê? Negativo. 300. Falta quanto para 360? 60. Qual é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, a resposta, menos raiz de 3 sobre 2. Nessa questão aqui, pessoal, na questão 2, ele pede só para encontrar a primeira determinação não negativa. Então, é só dividir por 360 aqui, no caso que estiver em graus, não é isso? Então, ó, e pegar o resto, né? 1504 dividir por 360, ó. Tá vendo? Que deu 4, não é isso? 4 vezes 360, 1440. Faz a continha ali que dá quanto? Ó, 64. Então, divide por 360 e a resposta é o resto da divisão, tá? Olha lá, 3.450 dividido por 360. Observe, nada de cortar esse zerinho, tá, gente? Não corta esse zero, ó. Beleza? Então, tá lá, 360 dividido, ou 3.450 dividido por 360 vai dar 9, não é isso? Então, 360 vezes 9 dá 3.240 e o resto 210. Letra C, mais tranquilo que o número é menor, né? 870 dividido por 360 vai dar 2, que dá 720. Faz a continha, 150. Aqui, se o cara for bom de multiplicação, aqui não tem erro. Ó. 2.000, né, de 360, dá quanto? 5. 5 vezes 360, 1.800. Restinho, 200. Ok? Olha, pessoal, para finalizar essa questão 2, vem essa letra E aí, que é menos, né, 1907, vai dar um trabalho um pouquinho a mais, mas é de boa. Então, primeiro dividir por 360, né, isso? Observe que faz de conta que a gente não sabe que ele é negativo, tá, gente? Beleza? E aí, continua, vamos lá. Ó, 1987 dividido por 360 é 5, que dá 1800. Fazendo a continha dá 187. Agora a gente lembra que ele é negativo, tá vendo? Lembrei que ele é negativo. O que você faz? Ó, 360 menos 187, que é quanto? 173. Então, toda vez que for negativo, fique esperto que a gente tem que fazer essa conta a mais. Beleza? Questão 3 agora, olha só aí. Como é radianos, tá? Nessa questão 3, ele pede para encontrar a expressão geral.
Como foi dado em radianos, a gente vai escrever a expressão geral em radianos. Como é que a gente faz isso? Primeiro a gente tem que achar a primeira determinação não negativa. Então, observe, vai pegar 17 e dividir pelo dobro do denominador, que é 6, certo? Então, 17 dividido por 6, 2, que dá 12, e o resto é 5. Então, ó, pega o 5, lembra? Ó, joga ele lá para cima, repete o π e repete o denominador original. Como ele quer a expressão geral, você acrescenta mais 2kπ. Só isso. Letra B, mesma coisa, olha lá, 21 dividido por 8, não é isso? Então, 21 dividido por 8 é 2, não é isso? 2 vezes 8, 16, então dá quanto? 5. Então, ó, pega o resto, tá lá para cima, ó, 5, repete o π, ó, o denominador ó, original, mais 2kπ, certinho? Letra C, como tá aí, ó, mesmo processo, gente, ó, 32 pelo dobro, ó, dividido por 10, vai dar 3, que dá 30. 32 menos 30 dá quanto? 2. Então, joga o 2 lá para cima, tá vendo? Repete o π e o denominador original. Não esquece do 2kπ, porque a questão está querendo a fórmula desses arcos, tá certo? E para finalizar aqui, letra D e letra E, tá certinho? Letra D, 43π sobre 2. Então, a gente vai fazer 43 dividido por 4, que vai dar 1 primeiro, não é isso? E aí, 1 vezes 4 é 4. É 0. Então, desce o 3. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 3? Nenhuma vez. Então, o resto é quanto ali? 3. Então, vai ficar ó, 3, repete o π sobre 2 e 2kπ. Não esquece desse cara. E aqui a última, né? 65π sobre 7. Então, 65π sobre 14, que dá 4. Que vai dar 56. Resta o 9. Então, 9, repete o π sobre 7. E o 2kπ. E com isso a gente finaliza a nossa correção. Lembrando que eu pedi para vocês estudarem, porque a nossa avaliação está bem próximo de acontecer. Um grande beijo e fui!